Queridos amigos, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro virtual com a espiritualidade do Lar Fabiano de Cristo. São 18 horas e aqui estamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai de amor, ao nosso Mestre, nosso amigo, nosso guia, a Fabiano de Cristo, mentor do nosso lar, com muita gratidão, agradecendo sempre o amparo, a proteção, o consolo, a força que esses espíritos amigos nos trazem. E hoje nós vamos continuar com o livro O Espírito da Verdade, no capítulo 21, Discípulos do Cristo. Esse livro foi escrito por Chico Xavier e Valdo Vieira com vários espíritos. E este capítulo em especial foi passado para o Chico Xavier por Jacinto Fagundes. Esse espírito trouxe uma mensagem muito forte, muito contundente, falando sobre os discípulos de Cristo, mas apontando que nós nos dizemos discípulos de Cristo, mas tomamos linhas erradas, fazemos escolhas equivocadas, escolhas que nos conduzem muitas vezes para o distanciamento dessa posição de cristão, dessa posição de seguidor do Mestre. Ele começa dizendo no primeiro parágrafo: somos discípulos do Cristo, mas repetindo com ele a sublime afirmação: Pai nosso que estais no céu, esperamos que Deus se transforme em nosso escravo particular, atento às nossas ilusões e caprichos. E assim ele vai repetindo sobre cada frase do nosso Pai Nosso, como nós nos contradizemos com tudo aquilo que vamos dizendo. Então, é realmente um texto bem difícil e que chama os homens à realidade da sua pequenez, da sua condição ainda tão distante dos ensinamentos do Mestre. E ele termina a última frase que ele se refere, por livrai-nos de todo mal, onde ele diz que, rogando isto ao Todo-Poderoso e ao Mestre, os homens, querendo ser discípulos de Cristo, pedindo a Deus que livrai-nos de todo mal, e o que ele faz? Constrói canhões, fabrica bombas mortíferas para arrasar a vida dos semelhantes. Somos discípulos de Cristo, mais uma vez ele afirma, mas convertemos o próximo em alimária de nossos interesses escusos, olvidando o dever da fraternidade para desfrutarmos no mundo a parte do leão. É por isso que somos na atualidade da terra os cristãos incrédulos, que ensinamos sem crer e pregamos sem praticar, trazendo o cérebro luminoso e o coração amargo. Então, não queremos deixar essa imagem tão negativa, embora a gente entenda que esse espírito veio com muita determinação fazer um alerta, chocar mesmo aos cristãos que leem esse texto com a intenção de despertar os espíritos para o que é realmente ser discípulo de Cristo. Então, o que é ser discípulo de Cristo? Emmanuel diz que o bom espírita
é aquele que luta pela coerência em si mesmo, pela consciência do que faz, pelo discernimento em cada ação, mas, sobretudo, aquele que age e se esforça por ser verdadeiramente como um cristão, que é o braço do Evangelho a agir no mundo e nos corações. Então, Emmanuel nos chama a atenção que o bom discípulo é aquele que ouviu o que foi dito e tenta modificar as suas atitudes. Ele deve ter um novo modo de pensar, um novo modo de ser, um novo modo de agir. E Emmanuel pergunta: que fazeis de especial? E para isso nós precisamos ter coerência, consciência e, sem ostentação, prestarmos o nosso serviço, porque a espiritualidade precisa de nós. Jesus conta conosco para exemplificar o que ele nos ensinou. Então, na verdade, um bom cristão é aquele que se dedica a servir, a agir, a falar, a pensar, sempre em favor do bem de todos. Ser um discípulo de Cristo é ter a consciência de que caridade, segundo Jesus, é indulgência, é benevolência, é perdão, é compreensão, é pacificação. E esse espírito, Jacinto Fagundes, chama a atenção para a distância que ainda temos de todas essas atitudes, dessa maneira cristã de ser, não só no falar bonito, nos encantarmos com algumas palestras, algumas pessoas. Não vamos esquecer que todos nós ainda somos falhos, longe da perfeição, mas nem por isso estamos dispensados de fazer o melhor que pudermos. Seremos discípulos de Cristo quando perdoarmos, seremos discípulos do Cristo quando não julgarmos, seremos discípulos do Cristo quando tratarmos a todos com benevolência, com indulgência, sem cobrar nossa atitude, o bem que fizermos, a boa palavra que usarmos. Seremos discípulos do Cristo quando as palavras do Cristo ficarem muito gravadas no nosso coração e no nosso pensamento. Seremos verdadeiros discípulos do Cristo quando não conseguirmos viver um só dia sem fazer algo de bom pelos companheiros de caminhada. Deus é Pai, amoroso, justo e sabe do que somos já capazes, e Ele não espera mais do que isso de cada um de nós. Enviou o Espírito mais perfeito e iluminado para nos traçar o caminho, para nos trazer o exemplo. Então, a cada dia, antes de fazermos uma escolha, antes de dizermos alguma coisa, lembremos: Jesus diria isso? Jesus faria isso? Jesus estaria de acordo com essa atitude? É assim que nós vamos dia a dia conquistando as virtudes que nos aproximam de chegar um dia aos pés do nosso Mestre, de consciência leve, dizendo: Mestre querido, eu fiz o melhor que eu pude, e com a ajuda desses espíritos amigos,
É isso que eu posso mostrar nesse momento, e conto com a benevolência infinita do Pai, com o amor imenso do Mestre, que Ele possa estar sempre ao nosso lado, e Ele está, e principalmente morando em nossos corações. Assim, só seremos capazes de fazer sempre o bem. Que Jesus nos ilumine e nos acompanhe sempre, e que nunca desista de nós, e Ele nunca desiste. Tenhamos a certeza disso. Por isso devemos ter bom ânimo e não perder a esperança. Todos nós seremos anjos um dia. Que assim possa ser. Muita luz, muita paz.